Tempos proféticos. A pessoa que foi inspirada a trazer esse tema, ela está bem atualizada. Tempos proféticos, queridos, é o tempo onde Deus vai exigir mais da igreja. Se você está aqui hoje, nesse crescimento, nesse sobrenatural de Deus, porque Deus vai precisar de todos nós, para que todas as profecias estabelecidas na Bíblia sejam cumpridas, as que vão se cumprir na terra ainda, e as que vão se cumprir na eternidade. Deus vai precisar de cada um de nós. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí, porque você vai ser o chofar de Deus na face da terra, nesses tempos proféticos, amém, queridos? Eu sou o pastor Daniel, nós pastoreamos a Rede Kids, eu e a pastora Kênia. Quem nos conhece aí já sabe da seriedade do trabalho dessa igreja. Nós só somos um instrumento nas mãos de Deus, reconhecido pelos nossos apóstolos, de nos confiar há mais de 20 anos nesse ministério, amém? Eu às vezes eu fico olhando assim, a vontade, a impressão que eu tenho é que esse povo vai me avançar. Eu não estou acostumado com isso, apóstolo. Eu fico imaginando a sua reunião lá, fala assim, onde é que eu vou botar o pastor Daniel? Ou eu vou matá-lo de uma vez, ou ele vai recuar esse povo. Mas a sensação que a gente tem, a gente que não tem experiência com uma demanda tão grande, é realmente de temor a Deus. Eu sei que em tempos proféticos, quando a profecia falhava, o profeta era morto. Então eu espero que nessa manhã, a profecia que o pastor Daniel, através da palavra de Deus, vai liberar para a vida de vocês, seja para atar a vida de vocês. Eu prefiro que vocês me avancem com a expectativa, com a fé de vocês e com as necessidades que cada um de vocês tem aí dentro de vocês, amém? Tempos proféticos também, quando o profeta chegava no arraial, a primeira coisa que o povo perguntava era o seguinte: você veio em paz ou veio em... Vamos lá, você veio em paz ou veio em guerra? Então vocês fiquem tranquilos que a passagem de hoje, o profeta está vindo em guerra. Hoje nós vamos trazer uma palavra, queridos, que vai desafiar você, que vai fazer você sair do deserto, porque no deserto não é lugar de pastorear. O lugar de pastorear, cara, é em Canaã. Ainda que você esteja no deserto, o deserto vai florescer onde você estiver, amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 14, a partir do verso 26. Eu preciso ler pelo menos esses versículos, do 26 ao 33, para que a gente não perca a linha de raciocínio. Dentro dos tempos proféticos, nós somos convidados para falar sobre o chamado profético na infância. Eu confesso que quando eu li lá o WhatsApp que mandaram para mim, eu não estava entendendo se era uma afirmação ou se era uma interrogação. Então, quando começamos a estudar a palavra de Deus, nós entendemos que o chamado profético de Deus na infância é uma afirmativa, é algo que vai acontecer na vida dessa geração que nós estamos cuidando, e é algo também que já aconteceu na tua vida, e que se por algum motivo hoje a Bíblia vai revelar para você, Deus vai avivar o chamado profético na tua vida, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Números capítulo 14, versos de 26 a 33, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo que vocês pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais
vocês disseram que seriam tomados como os despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Seus filhos serão pastores que durante 40 anos sofrerão pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. É natural, queridos, em todo ser humano, desejar enxergar o futuro. Todos nós temos essa quase que natureza interior de buscar respostas no futuro, até mesmo para que você possa fazer uma leitura do futuro, para que você possa se estabelecer no presente. A expectativa e o desejo de todo ser humano em buscar o futuro, ela é muito mais atraente do que o nosso passado. Nós não conseguimos entender isso, mas Deus vai pegar essa expectativa nossa de buscar o futuro e vai nos trazer resposta hoje no texto que nós lemos. Nós sabemos que na história, até mesmo, há muitas outras formas de alguém levar você a ler o futuro. Eu me lembro quando jovem, a gente via aqueles grupos de ciganos, né, aí nas praças, lendo a mão das pessoas. As pessoas pagavam por isso, para ali poder, aquele espírito maligno, trazer alguma forma de resposta para você no seu futuro, seja no âmbito emocional, seja no âmbito de doença, seja no âmbito de financeiro, mas as pessoas estão sempre buscando uma resposta no futuro. Nós temos também pessoas que buscam, né, através daquelas bolas, né, de cristal, eles entram lá num cubículo fechado, e ali eles vão buscar respostas para o seu futuro, para decifrar o futuro. Na antiguidade, os faraós, até mesmo o rei Nabucodonosor, ele tinha lá os seus astrólogos, ele tinha lá os seus adivinhadores. Então, queridos, há essa necessidade em nós de sempre buscar o futuro, de sempre espiar o futuro. Qual é o fundo de pano do texto que nós vemos? Nesse texto nós vamos perceber isso muito bem. O texto que nós acabamos de ler agora, ele vai falar de um povo que tinha uma promessa, que tinha uma profecia que foi dado aos seus antepassados. Qual era a profecia? Que eles iam herdar a terra prometida. Então esse povo, quando sai do Egito, está lá no Sinai, Deus dá um comando para Moisés e diz: olha, Moisés, deixa eu abrir um parênteses aqui, criança. Nós vamos falar do chamado profético de Deus na infância. Nós vamos chegar lá. Esse é um sermão investigativo que a gente chama. Nós vamos chegar lá, ok? Então, Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, leva este povo para possuir a terra prometida. E eles foram. A ordem era herdar a promessa, era herdar a profecia. Quando você, querido, recebe uma voz de Deus para você executar uma tarefa, ou descodificar um texto bíblico, uma profecia, você tem que confiar em Deus que aquilo vai acontecer. Então o povo, quando chega em Cádiz Barneia, que era o ponto mais próximo da cidade prometida, ali foi lançada uma dúvida na mente deles: Moisés, pede alguns espias, pega um homem de cada tribo, um homem de guerra, para que eles possam entrar na terra e espiar para nós. Olha aqui, queridos, olha a expectativa de ver o futuro. Esse povo estava numa expectativa de ver o futuro, sendo que só Deus pode descortinar o futuro para nós. A ordem era herdar a terra incondicionalmente. Mas ali o povo lança a primeira dúvida com relação ao futuro. Então os espias foram, querido, e voltaram, ficaram 40 dias espiando a terra, e voltaram, e deram o relatório para o povo. O que aconteceu? 10 espias deram o relatório para Moisés, dizendo que a terra era boa, que Canaã tinha bons frutos, que eles iam prosperar, que tudo era muito lindo. Porém,
lá havia gigantes, lá havia cidades fortificadas, lá haviam dificuldades para que eles possam invadir aquela terra, e começaram a murmurar, e começaram, querido, a criar uma imagem de que aquela profecia que Deus tinha dado aos antepassados, e que agora eles iam receber essa profecia, eles começaram a lançar dúvida, eles começaram a duvidar da profecia. Então, os outros dois espias, que é Josué e Caleb, eles dão o mesmo relatório, porém eles falam que o Senhor vai nos ajudar a possuir a terra prometida. Esses 10 espias, eles saíram para o meio do arraial, espalhando um pavor, querido, no meio do lar, das famílias, do povo. Houveram choros, gritos, pânicos. Imagina 3 milhões de pessoas sabendo que a qualquer momento eles poderiam ser destruídos. E um dos argumentos que essas famílias usaram foi que as nossas crianças serão espojos desses povos inimigos. Usaram as crianças. E nós vamos ver como que Deus é perfeito. Então nós precisamos saber, querido, antes de nós entrarmos para as nossas argumentações, precisamos definir algumas coisas. Primeiro, o que é uma profecia? Eu não sei se deu tempo de chegar lá. Creio que não. Então vamos lá. Definição de profecia. Vem de 2 palavras gregas que significam falar por ou antes. É uma profecia. É falar por alguém ou falar antes. Em outras palavras bem práticas, é você contar uma história que ainda vai acontecer. Está bem claro isso, querido? Então, uma profecia é uma história contada que não aconteceu ainda, que vai acontecer. O que é profetizar? É falar, escrever sobre acontecimentos futuros. De onde vem a profecia? 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Então a profecia, querida, ela é de Deus, ela não é sua. A profecia tem que estar acima do profeta. Nós temos por essa natureza identificar, endeusar às vezes um pregador, às vezes um profeta na Bíblia. Costumamos às vezes destacar o personagem, o autor, mas o alvo de Deus sempre foi o povo e não o autor da profecia. O pastor Daniel está aqui hoje pregando para vocês, e a semente que eu estou lançando para vocês, ela tem que ser muito maior do que o semeador. Então esse é o estilo de um povo crente, que conhece a palavra de Deus, que se norteia, querido, pela direção do Espírito Santo, e o nosso fundamento é a palavra de Deus. Amém, queridos? A grande pergunta, o grande desafio que nós temos é como proceder para que o chamado profético de Deus se cumpra na infância. Esse é o nosso desafio, como pastores de crianças, como pastores dos seus filhos, como responsáveis de Deus, criar um ambiente para que eles possam ouvir a chamada de Deus. Estava vendo o pastor David aqui, fazendo um monólogo aqui sobre Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus na infância. Essa voz, querido, que nós temos que criar ambientes que eles passem por um processo para ouvir a voz de Deus. Deus jamais vai convocar alguém, queridos, do nada, sem base, sem processos, sem continuidade, sem geracional, sem uma família sem gerações, sem uma igreja sem gerações. Então o primeiro ambiente, ou o primeiro processo para uma criança ouvir a voz profética de Deus, querido, prepara o seu ouvido, é um ambiente familiar religioso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Nessa história, quando o povo saiu do Egito, houveram 3 tentações malignas para interromper uma geração. Primeiro, o faraó disse: eu vou liberar o povo, mas fiquem as crianças. O demônio que regia sobre a vida daquele faraó, ele sabia que se ele interrompesse uma geração, aquele povo todo de Israel ia se perder, ou a obra de Deus, ela ia se atrasar. A segunda tentativa foi exatamente aqui, quando o próprio povo diz que as crianças seriam espojos de guerra.
Então nós precisamos estar atentos, querido, que hoje a igreja, elas têm que estar muito atentas às coisas que estão acontecendo. As coisas que estão acontecendo desde o útero que estão tentando parar uma geração. E nós, como igreja, não podemos, em hipótese alguma, se distrair, se preocupar com o futuro. Nós precisamos crer que há uma voz profética de Deus que vai alcançar a nossa geração. Precisa, querido. Então, o ambiente familiar religioso, o que é um ambiente familiar religioso, querido? É um ambiente onde há o sobrenatural de Deus, onde há a vida de Deus na sua casa. Uma das coisas que Satanás mais tem destruído são os nossos lares fragilizados, sem presença de Deus, preocupado com o que ter, com o que fazer, com o que comer. E às vezes os filhos estão dentro de casa, querido, não conseguem ouvir uma palavra, não conseguem ouvir um testemunho dentro de casa das maravilhas que Deus fez na tua vida. Então a família é o primeiro processo para uma criança possa ouvir o chamado profético de Deus. Eu não sei como está a sua família. A minha eu sei como está. É perfeita? Não, pastor. Mas eu sei que o chamado profético de Deus está lá. O ambiente, a parte que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. E eu não estou preocupado com o tempo. Deus não trabalha com o nosso tempo. Esse é o grande desânimo dos pais. Quando olha para a realidade dos filhos, fala assim: Senhor, não tem mais jeito. É o tempo de Deus, querido. É o tempo de Deus. Com certeza, se a sua família tiver uma base religiosa, querido, fundamentada na palavra, são coisas práticas. Quer ver coisas práticas? Que de repente nem todos estão fazendo. Uma oração na hora do almoço. Mostrar ao teu filho a gratidão por tudo que Deus tem acrescentado na tua casa. Não importa se você é rico, se é pobre, mas o filho quer ver um coração grato, um homem temente a Deus. Quer saber outra coisa? Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. Quer saber outra coisa, querido? Quando seu filho passar perto de você, põe a mão na cabeça dele e abençoa ele. Quando você estiver vendo televisão, o seu filho também pode ver. Quando você estiver no seu celular, vendo o que for, que não precisa ter senha, o seu filho pode ver o que você está vendo. Porque ele vai crescer no ambiente familiar aquilo que está aculturado dentro da tua família. Os especialistas dizem que as crianças, elas são construídas, tudo que elas veem, tudo que elas escutam, e você vai construindo essa criança. A segunda coisa, querido, por causa do nosso tempo, para que a criança possa ouvir o chamado profético de Deus, é uma igreja que crê no chamado profético de Deus. A igreja, querido, ela é parte desse processo de preparar, de convocar, de despertar, de trazer a oportunidade de Deus, já depois da criança pronta, ouvir a chamada de Deus. A família gera e a igreja impulsiona. Muitas igrejas hoje, quer dizer, a gente fica, eu e a pastora Kena, a gente fica tão preocupados, muito preocupados, porque nós achamos às vezes que nós andamos demais. O nosso ministério foi longe demais, as pessoas chegam aqui e ficam assim: nós nunca vamos chegar ao ponto que vocês chegaram para os seus filhos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhor, tenha misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Se tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo de angústia. Amém? Senhor, você já tem uma salvação eterna e Deus continua te salvando nessa vida. Amém? Amém. Então vamos lá. A igreja, querida, a família é o ambiente preparatório. Não atribua à igreja a responsabilidade do chamado profético de Deus à igreja. É a responsabilidade da família. Pastor, minha família está no deserto.
mas hoje nós vamos orar, mesmo no deserto, Deus vai fazer a sua família florescer, querido. Deus vai fazer a sua família florescer, porque é lá. Eu quero levar de volta ao seu lar. Às vezes você está aqui, mas a sua cabeça está pensando num filho, está pensando num neto, está pensando numa geração sua, que não está aqui com você, que está te trazendo preocupação. E quais são as suas preocupações? Pastor, eu quero que meu filho seja um engenheiro. Tem pecado nisso? Não. Eu quero que meu filho seja um empresário. Tem pecado nisso? Lógico que não, queridos. Mas essas coisas são para a terra. Elas não são eternas. Mas o que você deve desejar no seu filho, querido, é que ele tenha ouvidos, que ele passe pelo processo familiar e na igreja, para que ele possa ouvir a voz profética de Deus. E somos nós que temos que criar esse ambiente. Segundo Timóteo capítulo 5, capítulo 1, verso de 5 a 7. Eu vi aqui, estava longe, eu escutei o apóstolo falar em geracionais, né? Uma das coisas mais lindas que nós temos no nosso ministério é um projeto chamado Jornada do Futuro. O que é Jornada do Futuro no nosso ministério? Nós trabalhamos lá com toda a base bíblica. Toda vez que eu vou discutir qualquer assunto com alguém, que são vários assuntos, né? Do dia a dia, assuntos teológicos, assuntos de pecado, um monte de coisa. Eu não consigo conversar com aquela pessoa se eu não usar uma referência bíblica. Primeiro, eu estou isento. Se quiser discutir comigo, a Bíblia está lá, vai discutir com Deus, tá bom? É um princípio que eu tenho. Então, veja bem, a base do nosso ministério é uma identidade. O que é identidade? É chamada Jornada do Futuro. O que é Jornada do Futuro? É baseado no livro do Gênesis. É a forma organizada que Deus criou. Cada dia que Deus criou, que Ele usou como criação, era o preparo para receber a próxima criação. Vocês estão entendendo? Por isso que lá nós trabalhamos com faixas etárias. Nós não somos leigos, queridos, nós pedimos direção de Deus, estudamos a ciência, para que as nossas crianças estejam perfeitamente, que elas não tenham problema de audição, que elas possam escutar, que seja bem audível a voz de Deus. Amém, queridos? Então lá no nosso ministério, nós dividimos as crianças por faixas etárias, respeitando a construção de cada faixa etária. Nós temos crianças desde o fruto do ventre, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Essa é a nossa responsabilidade geracional, para que o processo que eles passarem, tanto em casa quanto na igreja, possam criar um ambiente que eles possam ouvir a voz de Deus. Criança nenhuma vai ouvir a voz de Deus, o chamado profético de Deus, se ela não tiver no mínimo conhecimento da palavra do Senhor. E se ela não tiver no mínimo o coração dos pais. No mínimo o coração dos pais. Então o que aconteceu com esse povo, querido? Esse povo se distraiu. Esse povo usou essas crianças para se afastar da profecia. E o que é mais triste, quando eu falei que eu vim em guerra, eu não queria liberar essa palavra. Talvez não vamos compreender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, e muitas coisas estão acontecendo em muitos ministérios. Olha só o que Deus fala. Eu vou pegar essas crianças, e eu vou colocá-la no lugar de vocês. 40 anos, era um ano para cada dia que a terra foi espiada. O Senhor está dizendo assim: esse povo, Moisés, eles não servem mais. Eles não servem. Eles vão morrer todos. Durante 40 eles vão morrer no deserto. E essas crianças, Moisés, eles vão pastorear no deserto. O que Deus está dizendo? Eles vão sofrer no deserto. Então, quando a família falha, quando a igreja falha, nós temos adultos, nós temos ministros, nós temos líderes de célula, queridos, pastoreando no deserto. Pode ser que a sua veia missológica, querido, a sua vontade de servir a Deus, não esteja dando frutos. Não esteja. Nós não fomos chamados para pastorear no deserto, querido. Essa geração era a geração que ia herdar
Não era uma geração conquistadora. Então Deus teve que pegar aquela lacuna que era geracional, matar todo aquele povo e adiantar uma geração. E eles sofreram as dores por isso. Eu não quero. Hoje nós estamos há 20 anos, apóstolo, esse ministério. E eu não desejo que nenhuma criança fale assim: o pastor Daniel e a pastora Kênia foram negligentes na preparação como igreja para que ouvisse o chamado de Deus. Nós somos chamados para pastorear em Canaã. Essa geração era para pastorear na terra frutífera e não no deserto. Por que tem muitos pastores que sofrendo, cansados, infartados, suicidando? Porque estão pastoreando no deserto. Alguma coisa precisa voltar para que ele possa compreender isso. Você está aqui hoje, querido. Eu vou pegar aqui um ethos de Calvino. Ele diz assim: olha, vocês estão vendo esses adultos, homens e mulheres? Se eles fossem educados desde a infância na palavra de Deus, eles saberiam exatamente quem é Jesus e como servi-lo. Passa pela infância, querido. Passa pela infância. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, querido. Se a sua vida não está sendo frutífera, se a sua vida está cansada, para você vir às 12 horas, você já está pensando que hora vai embora. Às vezes para vir o culto, você fica preocupado se o seu carro vai entrar aqui ou não. Você já está pensando na hora de voltar para o seu lar. Isso é pastorear no deserto, querido. Pastorear no deserto. Eu poderia, sempre falei isso nos meus testemunhos, eu poderia estar pastoreando uma igreja. Eu sei que eu tenho a capacidade, eu sei. Deus me chamou, eu sei disso. Mas eu preferi acompanhar a minha família. A minha esposa nunca seria uma pastora de igreja. Eu vim para essa igreja em 2002, querido. Eu não vim para mudar de igreja para o modismo. Eu vim acompanhar a minha família. Eu vim debaixo de obediência. E Deus hoje tem me dado pastoreamentos, queridos, em Canaã. Meu ministério não é um peso. A minha família não é um peso. Essa igreja toda é uma bênção na minha vida. Se tem uma coisa que eu amo é estar aqui. Eu não pedi para estar aqui, nunca pedi para estar aqui. Mas pela minha obediência, Deus tem me colocado em lugares, porque eu prefiro ouvir a voz dele que a voz dos homens. Queridos, fica de pé. Eu quero agora trazer um momento de oração pelas nossas crianças. Como eu disse para vocês, o nosso ministério, querido, é um ministério estruturado, relevante. Pastor, o meu ministério é relevante porque ele é melhor do que os outros? Lógico que não. Ele é relevante porque nós como igreja damos importância para eles. Eu poderia ter aqui 10 crianças, mas se a igreja não desse importância, aquele ministério não era relevante. Então a nossa identidade, ele vem, pode chegar mais para cá. Todo mundo aí? Está na sequência? Está na geração? Amém? Tá bom, queridos, olha aqui. Pastora Kênia, fica aqui, perto de mim. Nós vamos orar. O nosso ministério, por trás dessas crianças aqui, nós temos umas 500 crianças, ou até 600 crianças, tá bom? Então nós temos aqui o fruto do ventre. Um dia os pais de Sansão falaram assim: Senhor, estavam orando a Deus, Senhor, nos dê sabedoria para ensinar o nosso filho, no ventre. O que o mundo está fazendo hoje? Precisa responder. Você nasceu, querido, você passou por essa faixa etária. Sabia que você foi assim? Sabia? Você lembra? Não, lógico que não.
Você era mais bonitinho. Aqui nós temos até 1 ano, 1 e 2, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Eu conheço essa figurinha aí. 7, 8 e 9 e 10. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Espiar a terra foi um pecado? Não, lógico que não. Então a pastora Kênia não gosta. Na nossa estrutura, nós temos os espias. Tá? Essas coordenadoras ou supervisoras eu apelidei de espias. Aqui estão minhas coordenadoras, mulheres escolhidas, assim, não por nós, mas pelo testemunho da vida delas. Elas cuidam dos nossos ensinadores, para que os nossos ensinadores cuidem bem das nossas crianças. Olha só que ambiente eclesiástico, né? Vou voltar um pouquinho às minhas raízes. Olha que ambiente eclesiástico, né? De crianças serem preparadas para ouvir a voz de Deus. O nosso ministério, queridos, não é um almoxarifado de crianças. O nosso ministério não é lugar onde você vai lá e joga a sua criança para você ouvir o culto. Eu prefiro que você volte para casa com o teu filho, se ele não se adaptar, mas fala do evangelho para ele lá. Então está aqui. O que aconteceu em Cádiz Barneia? Você para aqui. Chega para lá, pode chegar. Não? Ouve a voz de Deus. Vamos lá. O que aconteceu em Cádiz Barneia é que uma geração foi interrompida. Uma geração foi interrompida. Olha para a tua casa. Eu olho para a igreja, que eu sou pastor da igreja. A minha responsabilidade é não deixar que aqueles demônios que regiam a vida de Faraó continuem tentando interromper as gerações. Querido. Isso é muito sério. Tem muita gente pastoreando deserto porque a geração dele foi interrompida. Mas hoje eu falei para vocês, o ambiente é profético, tempos proféticos. Amém? Então olha para você agora, o pastor vai orar para as crianças, uma oração simples. Oração simples. É uma oração de entrega. É uma oração, querido, que você pode se arrepender hoje. Nossa igreja está crescendo, nós não temos mais espaço. Cada vez mais o Senhor vai precisar de profetas, queridos. Cada vez mais. Profetas que possam descodificar as profecias já reveladas. Profetas que podem, querido, criar um ambiente presente, mas trazendo o futuro como esperança. Profetas que podem, querido, trazer elucidação da palavra de Deus, de profecias que vão se cumprir após a segunda vinda de Cristo, para que o povo não fique espiando o futuro, mas tenha esperança. Vamos orar, estenda a sua mão. O apóstolo Paulo, sobre a vida de Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu te conheço desde pequenininho, eu sei que a palavra está dentro de você, eu sei que a palavra veio da tua avó, eu sei que a palavra veio da tua mãe, e agora, Timóteo, continue firme, porque a minha imposição de mãos define o seu chamado. Então, essas mãos que você está levantando agora, é sobre a tua vida, sobre essa geração. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse ambiente, estamos também em tempos proféticos. Queremos mesmo, Pai, assim como o Senhor sempre preservou o teu chamado. O teu chamado sempre vai se cumprir. Mas nós, como família e como igreja, não queremos, Senhor Deus, que o seu chamado passe longe dessas crianças. Que cada uma delas, Senhor Deus, possa ouvir o seu chamado, Senhor Deus. Possa ouvir a sua voz, ainda que seja 1, 2, 3 vezes, como fez, Senhor Deus, com Samuel. Mas elas vão ouvir a tua voz, Senhor Deus. Eu estendo essa oração também, Senhor Deus, por esses irmãos e essas irmãs, Senhor Deus, que às vezes estão aqui, amam o Senhor, conhecem a tua palavra, mas não conseguem serem produtivos, Senhor Deus, por alguma forma de intervenção satânica, Senhor Deus, eles estão paralisados. Mas, Senhor Deus, em tempos proféticos, todos os nossos chamados têm que ser avivados, Senhor Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Dê uma salva de palmas, querido. Que Deus os abençoe.